essa escolha, né, desse projeto Jornada do Saber, nós duas conversando, a gente chegou à conclusão que era um bom nome, porque a Cristina realmente é da área de educação, e eu já fui, e eu sinto que eu continuo, né, nas minhas sessões de psicanálise e mesmo nas palestras, ajudando as pessoas a aprender a ser felizes. Essa é eu sinto assim, a minha contribuição atual na área da educação. É o aprendizado da felicidade, não é? A palestra de hoje, né, tem esse nome, O Sentido da Vida. O título da palestra, o assunto da palestra, ele está em dois livros que eu li, de Viktor Frankl, e eu queria falar um pouquinho de Viktor Frankl para vocês. Viktor Frankl, ele viveu na Áustria, em Viena, e Viena é o local onde residem os grandes psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. E Viktor Frankl, desde muito cedo, se interessou muito pela psicologia. Ele foi, inclusive, correspondente com cartas de Freud. Os dois chegaram a se encontrar, não é? E Viktor Frankl, de mais ou menos aos 30 anos, quando ele já estava com toda a carreira de médico muito bem elaborada, ele foi preso, porque ele era judeu, e foi enviado para o campo de concentração. Nesse período do Frankl, lá em Viena, ele desenvolveu um projeto que foi muito importante depois no campo de concentração, que foi uma experiência muito interessante com mulheres que queriam suicídio, mulheres que queriam se suicidar. Era uma clínica só de mulheres, e ele fez um trabalho muito grande ali para ajudar com que essas mulheres não se suicidassem. E aí, então, Viktor Frankl vai para o campo de concentração na Polônia, na cidade, no lugarzinho de Auschwitz. E lá no campo de concentração, eu acho como todo mundo já ouviu falar um pouquinho, a pessoa chegava e ela perdia tudo. Ela só não perdia a liberdade de pensar, mas ela perdia tudo. A roupa, o calçado, as coisas que ela tinha. E uma das histórias, né, que Viktor Frankl conta, num dos livros que eu li, aliás, eu quero falar o nome dos dois livros. O primeiro livro que ele escreveu, inclusive, é Em Busca do Sentido. E o segundo livro que eu li é A Presença Ignorada de Deus. Então, esse primeiro livro dele, quando ele foi para o campo de concentração, ele já tinha um manuscrito do livro. Ele tinha escrito muita coisa para depois, né, compor o livro dele. Quando chegou no campo de concentração, tudo foi tirado. Inclusive, o manuscrito que ele tinha desapareceu. E ele diz, assim, a primeira colocação dele sobre o sentido da vida, ele diz que quando ele percebeu que ele não tinha mais o manuscrito, foi o objetivo dele para continuar vivo, para ele reconquistar todo aquele material para ele escrever o primeiro livro dele. Inclusive, ele foi pegando pedacinhos de papel que ele encontrava lá no campo de concentração e foi fazendo anotação. Então, olha que interessante, né? Esse é o primeiro lampejo, né, da importância da gente ter um objetivo na vida.
E isso foi muito importante no campo de concentração. Muito bem, minha gente. E aí vamos ver o que Viktor Frankl conta para a gente de importante para a nossa vida. O Viktor Frankl diz que quando nós não temos um sentido na vida, uma meta, um objetivo maior, um porquê que a gente vive, a gente acaba tendo vazio existencial. E aí ele vai explicando para a gente o seguinte: isso acontece porque a gente começa a procurar o prazer só pelo prazer. É aquela procura desenfreada pelo prazer. Então, o que começa a acontecer? A dificuldade com frustração. Uma coisa muito importante na nossa vida é a resistência à frustração, não é? Então, ele diz também que muitos jovens acabam se viciando só no prazer. Então, a dor, os momentos de dificuldade, eles não querem mais aceitar. E aí, muitas vezes, vem a dependência por alguma coisa que a gente já sabe, né? A procura pelo poder. Então, é aquele condicionamento, vamos deixar claro o que é condicionamento, é quando a gente tem alguma coisa que a gente definiu ou que a gente viu alguém definir e aquilo passa a ser uma verdade. Então, as mídias sociais, a própria TV, não é? Os ambientes onde a gente frequenta nos condicionam a ter, de repente, essa procura pelo prazer e pelo poder. Então, é o melhor carro, é a melhor roupa, é muito dinheiro, não é? É a conta bancária bem alta. E, infelizmente, quando isso é só pelo prazer ou só pelo poder, acaba chegando nesse vazio existencial. E aí, veja essa frase: a gente desaprende de alegrar-se. A vida não tem mais graça. A vida não tem mais sentido. A vida não tem mais um porquê. E não tem mais alegria em nada. Eu estou atualmente atendendo alguém assim. Talvez o irmão dele, que foi convidado, talvez esteja por aí, mas é um rapaz de 59 anos que está no fundo do poço, teve Covid 2 vezes, outras decepções na vida, e não consegue sorrir. A gente brinca, a gente conta uma piada, ele não consegue sorrir. Então, esse é um caso de alguém que desaprendeu de alegrar-se. É esse vazio existencial, é esse cuidado que nós precisamos ter com as nossas escolhas. A gente pode ter tudo o que a gente pode ter, mas não só isso, não é? A gente precisa ter um outro sentido, um outro porquê estar aqui. Olha ali a gravura que nós temos ali do lado, né? Marilyn Monroe, acho que todo mundo se lembra, não era? Era aquele símbolo da beleza, da sexualidade, assim como outros casos que a gente conhece, né? Então é esse lembrete, é esse aviso do Frankl para a gente tomar um pouquinho de cuidado com isso. Olha o Genivaldo lá. Muito bem, gente. O que nos distingue dos outros animais? Vamos ver o que Frankl nos fala. Os valores. Veja, quando a gente se vicia só pelo poder, só pelo prazer, será que os valores estão com a gente? A honestidade,
não é? A responsabilidade, o cuidado com o outro. Difícil, né, gente? Quando o nosso objetivo é só dinheiro ou prazer, os valores ficam um pouco esquecidos, né? E aí a criatividade. No campo de concentração, a criatividade foi muito importante. Olha que interessante, gente, no meio daquela situação, né, onde só tinha sujeira, onde só tinha desespero, eles conseguiram, com o tempo, fazer sarau. O que era o sarau? Quem sabia fazer alguma coisa se apresentava. Então, alguém sabia cantar, o outro sabia dançar, o outro sabia contar piada, e eles riam e brincavam. Então, é a criatividade que pode sim ser uma chave para a gente também ter sentido na vida. É a criatividade que nos mostra, às vezes, o caminho para a gente facilitar ou sair de uma situação difícil, não é? E aí, a liberdade de escolha. O ser humano precisa de liberdade. Esses dias, cuidando de um garotinho, ele não vinha para a palestra, eu disse, então, eu vou dar a palestra aqui para você. E eu perguntei para ele, o que é liberdade? Ele disse assim, a liberdade é aquilo que termina quando começa a liberdade do outro, né? E realmente isso é verdade, né? Bem lembrado. Mas é próprio do ser humano a liberdade de escolha. E lá no campo de concentração ficava muito claro como algumas pessoas escolhiam ter esse sentido, ter esse objetivo maior, e outros escolhiam fumar até morrer. Porque eles recebiam cigarro. Além da comida, que era muito ruim, o trabalho forçado que eles faziam, dependendo do trabalho, eles recebiam alguns cigarros. E algumas pessoas que já não tinham mais essa força interna, né, esse sentido na vida, fumavam até morrer. E o desejo de sentido é próprio do ser humano. Olha como é importante isso, gente. Todos nós, seres humanos, temos o desejo de ter esse sentido na vida. É muito importante a gente perceber que é próprio do ser humano, que quando a gente não tem, alguma coisa começa a ficar complicado na nossa vida, né? E o desejo de Deus. O desejo da fé. O desejo de ter um ser maior para acreditar. Olha que interessante. Um neurologista, psiquiatra, falando para a gente que nas pesquisas que ele fez, nos estudos que ele fez, ele percebeu esses dois desejos, o desejo de sentido e o desejo de Deus. E é muito interessante a gente perceber que algumas pessoas que se dizem, eu sou ateu, mas é uma pessoa que ama o próximo. É uma pessoa que se preocupa com o outro. Então, o que a gente percebe? É alguém que tem sentido na vida, sim. O nome que a gente quer dar para esse ser maior depende de como a gente queira chamar, né? Mas, muito importante,
Frankl nos diz que nós necessitamos de sentido e nós necessitamos de Deus. E aí, olha o que vai acontecer quando a gente pergunta: e onde está Deus? E aí eu queria contar uma historinha para vocês. Eu fiz essa conversa, para mim isso é uma conversa, na igreja matriz aqui de Indaiatuba, e eu contei para o pessoal que Frankl diz que Deus está quando a gente está aqui agora, quando a gente está realmente atento, quietinho, no momento que a gente está. E aí eu perguntei assim, para todo mundo, né? Por que será que ele está dizendo que Deus está nesse momento? E aí uma menininha de 8 anos levantou a mão e falou assim, eu sei. Eu disse, então me diz. Ela falou assim, é porque quando eu estou com a minha boneca, eu não estou preocupada com aquela outra menina que tirou a minha outra boneca. Eu não estou nem lembrando que a minha mãe ficou brava comigo. Eu não estou querendo me vingar daquele meu irmão que me bateu. Veja a sabedoria da criança. Quando eu estou comigo, quietinha, orando, quando eu estou ali naquele momento, eu estou com Deus. Porque eu não estou, como ela mesma falou, com esses sentimentos, né? De raiva, de mágoa, de vingança, que não combina com Deus. Frank, eu falo uma frase que eu gosto muito, que Deus está na minha conversa interior, lá dentro de mim, quando eu estou comigo e com a minha verdade. Aí está Deus. Eu gostei muito, né? Mas o que vai acontecendo que Frankl diz para a gente? Deus é uma necessidade do ser humano. Deus, ou esse ser maior, Frankl nos diz, está com a gente. Ele está dentro da gente. Mas enquanto a gente não identifica, ele fica inconsciente, mas ele está lá. Perceberam? E aí o que mais que ele nos diz? Que enquanto a gente não identifica esse ser maior, a gente não tem o sentido. E aí, muitas vezes, é aquele vazio, aquela tristeza, alguma depressão inexplicada, que é o sintoma de não estar identificando esse Deus, né, que a gente diz assim, ele está lá esperando que a gente identifique, esperando que a gente sinta a presença dele. Mas enquanto a gente não sente, Deus está lá, como se ele estivesse recalcado, né? E aí os sintomas, como eu já falei, né? Principalmente esse vazio, essa falta de propósito, essa falta de sentido. E a fé, né, gente? É Deus ou é esse ser maior que ajuda a gente a ter fé em alguma coisa além daquilo que a gente pega, além daquilo que é material. Então, é a transcendência. É quando a gente sai aqui daquilo que é prazeroso, daquilo que dá poder, para transcender e se encontrar com esse Deus. A fé é alguma coisa que não dá para a gente palpar, medir, não é? Por isso a importância da gente aprender a transcender,
a sair desse mundo nosso concreto, às vezes com muita futilidade, para a gente encontrar até neste mundo, né, nas plantas, na natureza, no outro, nas pessoas com quem a gente convive, não é? A gente encontrar essa fé e esse Deus. Opa, Cris. Não, é isso não. E aí, gente, quando a gente identifica esse Deus, quando a gente encontra esse ser maior, quando a gente alimenta a nossa fé, a gente tem essa sensação de proteção. É quando a gente consegue, né, sentir a presença desse Deus e poder contar com essa proteção. Tem uma musiquinha na minha igreja que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Durante os velórios se canta essa música, mas eu já cantei também num momento muito difícil na minha vida. É isso, é a gente segurar na mão desse Deus e ir, e caminhar, e não desistir, não é? Essa esperança de ter alguém que nos protege, que nos ama, não é? Que nos guia quando a gente pede. Então, a proteção de Deus. E aí é esse Deus, esse ser maior, que nos ajuda a ter dignidade na dor, naqueles momentos difíceis, quando a gente consegue sim perceber que às vezes são momentos de evolução, aqueles momentos que a gente passa, não é? Com dificuldade, às vezes, com alguma coisa, alguém muito doente. São momentos de evolução, às vezes necessário para a gente evoluir em alguma coisa, perceber alguma coisa. É interessante quando tudo está muito tranquilo, muito certinho, a gente gosta, é muito bom. Mas a evolução normalmente acontece quando a gente passa por alguma dificuldade. Mas é essa identificação com Deus, com esse ser maior, que ajuda a gente nesses momentos. A gente não se sente sozinho. A gente sente que tem alguém nos guiando, nos olhando, nos amando, né, minha gente? E aí a gente consegue perceber o sentido da vida. Observa, o sentido da vida está junto com o sentido desse ser maior. Quando a gente não identifica esse ser maior na nossa vida, dificilmente a gente vai ter esse sentido na vida, esse propósito, não é? A gente vai vivendo, vivendo, reclamando, reclamando, não é? Comendo, dormindo e reclamando mais um pouco, mas com a presença desse ser maior, com a gente descobrindo qual é o nosso sentido, por que eu estou aqui, qual é a minha missão. E isso foi o que ajudou muito no campo de concentração. Ajudou aquelas pessoas a perceberem que não era só aquilo a vida, que a vida podia continuar lá fora, não é? Então, é essa esperança de que a gente pode ter, sim,
ainda grandes surpresas da nossa vida, né? E aqui essa gravura, eu e Cristina colocamos, falando da liberdade da vontade. Nós temos liberdade para ter vontade. Assim como a gente pode escolher e não fazer nada. Não é? Mas é essa liberdade da vontade que vai, sim, às vezes, impulsionar a gente a sair desse lugar comum e ver o que eu posso fazer pelo outro, pelo grupo, pelo trabalho, não é? Pela família, começando por mim. Eu também preciso me cuidar, não é? Mas é a liberdade da vontade que faz a grande diferença entre uma pessoa e outra. E é exclusividade do ser humano. Mas a gente precisa olhar o que eu estou fazendo com a minha liberdade. Que caminho eu estou seguindo, não é? E aí, olha o que Nietzsche nos fala. Nietzsche foi um filósofo, né? Acho que todo mundo conhece. Viver é encontrar o sentido da vida também na dor. Quando a gente tem o sentido na vida, quando a gente conta com Deus, conta com esse ser maior na nossa vida, os momentos de dor, de dificuldade, eles acabam tendo essa dignidade. Lá no campo de concentração, existia a câmara de gás. E a grande diferença, entre outras coisas, era o momento que as pessoas entravam para a câmara de gás. Alguns, com dignidade, entravam rezando o Pai Nosso, ou rezando a oração dos judeus, e outro entrava se lastimando, brigando, xingando, né? Tem uma médica, uma psiquiatra, que conta também, ela também viveu no campo de concentração. Ela conta que depois que ela esteve no campo de concentração, ela passou a cuidar das pessoas que estiveram no campo de concentração. E ela diz que no hospital tinha duas pessoas na maca, dois homens. Os dois praticamente com os mesmos problemas de saúde. Um dizia assim: que bom que eu tenho uma maca, desculpa, para descansar. E o outro reclamava, gritava e xingava. Né? Então, é a grande diferença de pessoas que estão na dor. E é incrível como o sintoma da dor normalmente aumenta quando a gente realmente tem esse tipo de atitude, não é? Sem dignidade nenhuma, diríamos, né? Olha que interessante, gente. Frankl diz que para eu ter sentido na vida, eu preciso de responsabilidade. Muita gente sonha em se aposentar. Sonha em não fazer mais nada. E aí, às vezes, começa essa situação que nós falamos lá atrás, esse vazio. Então, muito interessante a gente perceber que a responsabilidade me ajuda a dar sentido. Que responsabilidade é essa? O que eu posso controlar? Nós estamos vendo no mundo as catástrofes, as inundações,
E aí, o que que eu posso fazer? O que está no meu controle? Eu posso separar o lixo e reciclar? Eu posso ter cuidado com a água? E enquanto estiver escovando meus dentes, fechar a torneira? Eu posso, sim, usar a água do chuveiro com responsabilidade, com cuidado? Percebe, gente? Olha que interessante. Às vezes a gente não quer trabalho, mas é a responsabilidade que me faz ter o sentido na vida. A responsabilidade pelo outro. Às vezes eu reclamo da minha situação e não percebo quem está do meu lado, o que está acontecendo com aquela pessoa que está do meu lado, não é? Então, a responsabilidade também pelo outro. Por que não? Parece contraditório, né? Não parece contraditório? Responsabilidade, sentido da vida. Mas a gente precisa de responsabilidade. Ah, olha que historinha que eu vou contar para vocês. O fio. Que será que é o fio, hein? O fio no campo de concentração era a cerca elétrica que envolvia todo o campo de concentração. E quem colocasse a mão naquela cerca era imediatamente eletrocutado. Então, o que aquele que tinha a alma já voltada para o sentido da vida fazia com o outro que ele percebia que estava lá querendo ir para o fio? Pegava na mão. Não vai. E aquele pegava na mão do outro e formava uma corrente. E um não deixava o outro se suicidar. Perceberam, gente? A responsabilidade. Frankl diz assim: eu encontrei o meu sentido da vida ajudando o outro a encontrar o sentido da vida. Durante esses dias eu mandei eu e Cristina enviamos algumas palavrinhas lá, algumas frases para vocês, né? E uma das frases: a gente não deve procurar a felicidade, a gente deve procurar o sentido da vida, que é através do sentido da vida que a gente pode ser feliz. Então, esse pessoal, né, esses prisioneiros que ajudavam o outro a não ser eletrocutado, eles se sentiam, olha que interessante, mais fortes, mais dispostos para trabalhar. Aqueles que tinham já descoberto essa meta, esse sentido da vida, esse o porquê, eram os que mais tinham disposição para trabalhar. Muito interessante isso. E eram pessoas que provavelmente não iam para a câmara de gás. Porque quem ia para a câmara de gás, normalmente era aquele que não conseguia mais fazer o serviço pesado que os capatazes queriam, né? Agora, uma outra coisa aqui que eu acho muito bonita. Logo que eles chegaram lá em Auschwitz, no campo de concentração, chegou lá na porta um garoto magro e começou a chamar pelos homens daquele galpão. Homens, eu quero falar com vocês. Eu imagino que era separado os sexos, né? Homens e mulheres. E os homens vieram para perto dele. Ele disse assim: façam a barba todo dia.
Nem que for com caco de vidro, façam a barba, porque vocês precisam estar bem dispostos para não ir para a câmara de gás. E, gente, imagina que ser humano é esse? Que ser humano de Deus, porque ele estava, inclusive, se arriscando. Eles eram proibidos de ajudar um ao outro. Tudo o que eles faziam era muito assim, puxando, sabe? Para estimular o outro para alguma coisa. Então, esse garoto, com certeza, era alguém com muito Deus no coração. E muito feliz, com certeza. Magrinho, mas se arriscando para falar coisas tão importantes para aquele pessoal. Olha aí, gente. Autotranscendência da existência humana. Auto é eu transcendendo, sem depender que alguém venha e fale, viu, vamos lá, faz alguma coisa, né? Veja tudo o que você tem, agradece. Ao invés de reclamar, a autotranscendência da existência humana é a minha descoberta. Isso é uma das coisas que Viktor Frankl fala. O sentido da vida é uma descoberta individual. E aí, lá no campo de concentração, alguns se comportavam como porcos e outros como santos. Então, os porcos, eu e a Cris, na hora de colocar, né, Cris? A gente achou tão pesado, mas é o que Viktor Frankl fala, então a gente trouxe. Alguns se entregavam, alguns roubavam, inclusive, comida do outro. Os capatazes, que eram aqueles que cuidavam dos prisioneiros, a maioria muito maldoso, qualquer coisa eles batiam, mas tinha os anjos. Mesmo entre os capatazes, tinha anjos, que ia lá dar uma olhadinha em quem estava mais doente e fazia alguma coisa. Separava uma comidinha um pouco mais forte para dar para aquele que precisava. E anjos entre também os próprios prisioneiros. Essa coisa de um ajudar o outro, né? Como eu mesmo já disse. Então, na vida, eu acho que também a gente pode ser isso ou aquilo, não é? No campo de concentração, eu e a Cris ficamos maravilhadas com essa gravura, né, Cris? A chance de sobreviver. Vejam se vocês também gostam. Olha a florzinha lá no meio da pedra. Sem nada, não tem terra. Mas ela insiste em viver. É isso o trabalho do Frankl com aquele pessoal no campo de concentração. Ajudando eles a encontrar um motivo para perceber que eles ainda tinham uma tarefa a cumprir. Percebem, gente? A importância da gente ter uma tarefa a cumprir. Por isso que eu disse o perigo da aposentadoria. Mesmo aposentado, a gente pode sim, né, perceber que a gente ainda tem uma tarefa. E aí, o que ainda ser? Chopra fala uma frase que eu gosto muito. A gente precisa estar presente no momento que a gente está.
Porque senão a gente tropeça na felicidade e não vê. Então, o que ainda ser? O que eu ainda posso ser nessa vida? Percebem o que dá sentido? Essa esperança daquilo que eu ainda posso ser. E todos, com certeza, todos ainda podem ser alguma coisa, com certeza, né? E lá no campo de concentração, essa era a fala, né? O estímulo do Frankl com aquele pessoal. Pensa no seu filho, entendeu? Lembra aquele filhinho seu, como será que ele está? A sua esposa. E um objetivo para se lutar. Uma meta, um objetivo, um porquê para lutar. É outra vez a responsabilidade, que num primeiro momento parece pesado. Mas são essas coisas que fez com que muitas pessoas se salvaram no campo de concentração. Percebem? É o sentido da vida. No campo de concentração, eles aprenderam a gratidão. Eles aprenderam a agradecer tudo. Logo no começo, os primeiros dias que eles estiveram lá, os capatazes disseram: formem uma fila para ir para o banho. E eles formaram uma fila, um atrás do outro. E se vocês puderem ler esse livro, leiam para ver os detalhes. E eles tinham que ir de uma maneira, tomando muito cuidado, talvez, para não desviar da fila, porque senão eles apanhavam. Perceberam? Às vezes um sem querer tropeçava e quase caía, ele apanhava. E quando eles chegaram lá no banheiro, o capataz-chefe outra vez disse: olha, é 2 minutos de banho, hein? E eles entraram. E quando eles viraram a torneira, eles celebraram porque tinha água. Perceberam? Tinha água. O sofrimento era tanto, eles eram excluídos de tanta coisa que eles imaginavam que não ia ter água. E eles agradeceram muito porque tinha água. Uma outra gratidão que eles faziam. À noite, às vezes, a luz ficava acesa até um pouquinho mais tarde. E eles ficavam muito felizes porque eles conseguiam tirar os piolhos, sabe? Que eles tinham pelo corpo. Eles chamam de piolhos. Eu imagino que seja percevejo, porque era tudo muito perto, muito junto, muita sujeira. Então, veja, agradecer por poder tirar o piolho. E o mais importante, que eu acho, teve um momento que todos foram obrigados a ir para um trem. A ir para um trem enorme, muitos vagões. E eles foram levados para um outro campo de concentração que eles não sabiam o que ia acontecer lá. E foram. Um encostado com o outro, uma situação muito complicada, horas e horas de trem. E quando chegaram lá, no campo de concentração, eles comemoraram, porque não tinha câmara de gás. Perceberam? Agradecer também por aquilo que a gente não tem. A gente, às vezes, não percebe quantos riscos a gente corre. Será que a gente lembra de agradecer? Eu achei isso muito interessante. Agradecer
por aquilo que não me aconteceu. Não tinha câmara de gás. A importância do passado, gente. Olha que interessante. Frankl ajudou muito aquele pessoal a perceber que eles tinham tido um passado, uma história, e ver a dignidade daquele passado. Então ele dizia assim para eles: vejam quantas vezes vocês passaram por dificuldade com a cabeça erguida. Veja quantas vezes você ajudou o outro sem fazer propaganda. Veja quantas vezes você nasceu de novo quando você resolveu ter uma atitude diferente com a sua família, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai. E ele também diz assim: quando a gente vê a nossa história e olha para o nosso passado, a gente pode ficar pessimista, olhando ou percebendo de repente quantos anos, ou só quantos anos a gente tem para viver. Principalmente eu que estou com 75, né? Eu faço as contas. 75 mais 15 dá 90. Mas ele diz assim: não faça isso. Escreva atrás lá do calendário tudo o que você fez na sua vida, a história do seu passado. Achei muito bonito isso também, né? Ao invés de ver, imaginar quantos anos falta, é ver tudo o que você viveu. E tudo isso nos dá sentido, né, gente? A gente perceber a nossa dignidade, aquilo que a gente conseguiu, os nossos momentos de avanços, de evolução, os nossos momentos de generosidade, é a nossa história. Teve uma senhora que chegou com Frankl muito triste e disse para Frankl assim: eu estou muito triste porque eu estou nos meus últimos momentos de vida. Ela disse: e eu quero tão bem os meus filhos. A gente teve momentos tão maravilhosos juntos. Aí Frankl diz: mas você não perdeu esses momentos. Eles são seus filhos. Percebem como ele faz a gente olhar para o nosso passado? A nossa história, tudo, mesmo aquelas pessoas que a gente perdeu, né? E durante a Covid a gente teve aí algumas perdas, né? Ou antes ou depois também, é a gente perceber que a gente viveu com aquelas pessoas, que aquilo é nosso, não é? E aí, algumas dicas de como encontrar o sentido da vida. Trabalho ou ação? Trabalho, gente. Nós temos aqui várias pessoas que eu estou vendo aí que fazem um trabalho voluntário, não é? Mas mesmo no trabalho nosso, no local de trabalho, será que a gente pode ter o sentido da vida ali? Será que a gente pode colocar dignidade naquele trabalho? Ação. O que eu posso fazer? Não é? Para mim, primeiro, para que eu tenha mais sentido nessa vida. O que está faltando? Ou o que eu não estou olhando? Não é, gente? Falando em gratidão, por exemplo, será que eu estou olhando o que eu tenho? O que Deus já permitiu para mim? Amar alguém.
E quando a gente fala de amar, a gente não está falando de gostar. A gente está falando de amar, querer o bem do outro. A gente está falando de respeitar, de compreender a diferença do outro, o grau de evolução do outro, né? Essa capacidade de perdoar, amar alguém. Com certeza isso faz a gente ter um sentido na vida. E é interessante, outra vez o consultório, né? Mas alguém me falando assim, Bernadette, eu tenho percebido que estou aprendendo a fazer o bem sem contar para ninguém. A fazer o bem e saber que eu fiz, sem esperar muito do outro. Eu sinto que quando a gente ama, a gente vai aprendendo a fazer alguma coisa para o outro e ver nesse movimento de fazer alguma coisa o sentido. Eu fiz, ponto. Sem esperar resultados, sem esperar muito agradecimento. Eu fiz. É outra vez a responsabilidade. Estou fazendo alguma coisa. Eu sei que eu fiz. Deus sabe que eu fiz. Eu não preciso colocar nas mídias, no Facebook, né? E ficar esperando lá um like, né? Não é isso? Olha como isso traz sofrimento, gente. Olha como isso nos vicia. Será que isso dá sentido para a vida? Hein? Vamos lá. E no sofrimento, erguer-se além de si mesmo. É a dignidade outra vez. É a gente se lembrando de Deus. Eu acho que o hábito da oração, da meditação, ele é importante sempre. Mas eu sinto que quando a gente tem fé e a gente está passando por um momento difícil, é esse Deus que nos acolhe, que nos carrega no colo. Mas eu preciso identificar esse Deus, né, gente? Não só no momento de sofrimento, mas também no momento de sofrimento. Otimismo trágico. Estranho isso, não é não? Na morte. Frankl conta aí algumas histórias envolvendo a morte. Uma das histórias que ele fala é de um filho que estava muito triste porque a mãe morreu. E Frankl diz assim, tenha empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? E aí o garoto não entende. E Frankl diz assim, como é que a sua mãe se sentiria se você tivesse morrido? Como é que sua mãe se sentiria? Será que a sua mãe não ia sofrer mais que você? Interessante, né, gente? E uma outra historinha que ele conta também. De um médico amigo dele que veio procurá-lo muito chateado porque o filho de 6 anos tinha morrido no campo de concentração. As crianças iam juntas, né, gente? Esse médico estava muito triste. Aí Frankl disse, mas você não tem fé? Ele disse, tenho. Então, você não acredita numa outra vida? Acredito.
Então, você vai encontrar com seu filho. Ele falou, não vou. Por quê? Eu não vou porque eu não sou do bem. Eu não sou alguém de Deus. Eu sou alguém muito maldoso. Aí, Frankl diz, então, cresça além da culpa. Você tem um tempo para você evoluir até você se encontrar com seu filho. Perceberam, gente? Evolua, aprenda a ser melhor, ame mais. E aí você vai encontrar com seu filho. Muito interessante, né? Eu gosto disso. Intenção paradoxal. Eu disse para vocês que eu ia falar. Agora eu vou pegar uma colinha aqui, viu, gente? Eu ia falar sobre a ansiedade. Frankl fala da ansiedade antecipatória. Todo mundo sabe o que é isso, né? É quando a gente fica nervoso, e eu e a Cris ficamos, né, Cris? Quando a gente fica nervoso antes das coisas acontecerem. Não é, gente? A gente começou isso há uns 2 meses atrás. E aí, a primeira inscrição. Aí a segunda, né, Cris? Devagar, a terceira. E hoje nós chegamos à 43ª. Mas foi, assim, um período de ansiedade. Então, olha o que ele diz, gente. Vou dar uma lidinha aqui, tá? Ele diz assim, primeiro eu vou contar uma historinha minha. Eu tinha acabado de comprar o meu Gol. Novinho, novinho, novinho. Meu primeiro Gol, eu estou no segundo Gol. Faz bem tempo. Deve estar fazendo uns 15 anos. E eu moro num prédio, a hora que eu fui sair com o carro, o que vocês acham que aconteceu? Bati com o carro como é que chama? Aquelas colunas. E o meu carro ficou enroscado ali. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, no meu prédio, tinha alguém chamado Prado, aqui da cidade. É um ser humano com uma alma maravilhosa. Ele chegou comigo e falou assim, foi só o carro. Você entendeu, Bernadette? Foi só o carro. E isso me fez me acalmar. Foi só o carro. Então, essa intenção paradoxal é tipo assim, parece um paradoxo, né? Parece estranho. Mas quando a gente olha para aquilo que realmente importa, a gente se acalma. Eu tenho falado muito no consultório, você não vai morrer, né, Kelly? Você não vai morrer. Porque quando a gente fica ansioso por qualquer coisa, a gente fica tão desesperado que parece que é a morte. Então, essa intenção paradoxal que ele fala tem a ver com isso. É a gente olhar e descobrir o que tem ali nessa minha preocupação que realmente é tão primordial e importante. E aí, às vezes, a gente consegue falar, igual o Prado falou para mim, é só o carro. Eu lembro de uma paciente lá da França, a Sandra sabe quem é, né, Sandra? Ela perdeu a bolsa no metrô. E ela disse, você não acredita o que me aconteceu, Bernadette? Você fala que é para eu viver o momento, mas eu perdi a minha bolsa. O que eu vou fazer agora, Bernadette?
Onde que eu vou encontrar? Aí eu falei assim, e o que que ficou para você? Nada, estava tudo dentro da bolsa. E as suas pernas, seu corpo, sua mãe, seu pai, a sua vida, as suas metas, seu objetivo. Perceberam o que nós estamos falando? Então, essa semana, para mim, nos momentos que eu ficava ansiosa, eu lembrava disso. O que é essência nisso que eu estou me preparando? O que é da alma? O que faz sentido? É eu passar um conteúdo para as pessoas se ajudarem a ter mais sentido na vida, a serem mais felizes. Então, é aquilo que realmente importa. Quando a gente chega e fala para a gente mesmo, espera aí, por que tanta ansiedade? Você está preocupado com o quê? Com o que vão falar? Com a roupa que você vai usar? Percebe, gente? O que realmente importa nessa minha ansiedade? É correr atrás, é ganhar mais, é conseguir mais um trabalho, é fazer mais uma extra. E aí, o que tem de importante em tudo isso? Hoje em dia, com esse trabalho em casa, estou olhando para um garoto maravilhoso ali, ó. Consegue ficar com o filho, consegue levar o filho na escola. Isso importa, não é, gente? Isso realmente importa. Então, é isso que o Frankl diz para essa ansiedade antecipatória. É a gente rir com a nossa dificuldade, brincar com a nossa dificuldade, fazer ironia com a nossa dificuldade. Tudo isso ajuda. Mas também olhar para o âmago daquilo que eu tenho para fazer, para aquilo que realmente importa. Se eu estou preocupada com uma apresentação que eu vou fazer, como essa hoje, o que importa? É aquilo que eu vou conseguir passar. Não é a prepotência de ser a melhor ou de ter o melhor resultado. Não é, gente? Muitas vezes o que nos deixa ansioso são essas picuinhas desnecessárias. E aí, olha lá, o momento de sexualidade. E olha o que Frankl fala. Quando existe essa intenção forçada, palavras do Frankl, tá? Essa intenção forçada, o que ele está falando? Eu tenho que me preparar, a mulher tem que pôr aquela melhor roupa para que haja orgasmo, para que o sexo seja maravilhoso. E ele diz assim, olha, isso acaba impossibilitando o que se deseja. Estão percebendo? Então ele diz assim, o prazer deveria ser um efeito colateral, secundário. Porque aí, às vezes, o prazer acontece. Estão entendendo, gente? É outra vez, o que importa? Será que não é a presença? Será que não é o outro? A entrega? Eu me lembro de uma jovenzinha
que dizia que ela não tinha prazer, mas ela também não tinha empatia. Perceberam? Ela não se entregava. Ela só ficava se preparando para ter prazer. Muito interessante essa conversa do Frankl sobre sexualidade. Ele diz: sair de si mesmo, sair da sua prepotência, sair do seu egocentrismo. E aí sim, entregar para o outro, em qualquer situação, e também na sexualidade, o que você tem de melhor. Mesmo num momento como esse que nós estamos tendo aqui, de apresentação, de palestra, sair de mim e entregar para o outro aquilo que eu tenho de melhor. O interessante é que quando a gente fica muito ansioso, a gente não consegue entregar o que a gente tem de melhor. Mas esse sair de si, para mim, é uma coisa muito profunda. É quando a gente sai da gente por um objetivo maior. É quando a gente sai da nossa preocupação, às vezes, em ser perfeito, por um objetivo maior. Pronto? Ah, obrigada, Anderson. E aí vamos ver um pouquinho de um resumo do que foi a salvação daquelas pessoas no campo de concentração. Dignidade. Já falamos bastante da dignidade. Riqueza interior. É a essência, é a alma, é a morada de Deus. Então, essa riqueza interior que fazia com que as pessoas tivessem mais sentido, tivessem mais responsabilidade com o outro, percebe? Aí você tem esperança, porque você se sente melhor com você. Você se sente mais próximo de Deus também. O refúgio na história. Aquela conversa que eu tive com vocês. Da gente olhar para a nossa história. Eu já atendi pessoas muito ansiosas. E eu perguntei, por que será que você tem tanta ansiedade? Interessante a resposta. Porque eu acho que o que eu fiz até agora foi muito pouco. E aí a gente voltou. O que você fez? Aquela faculdade, esse concurso, aquilo, aquilo. Interessante. Tudo isso ajuda a gente a ter esse sentido. Porque às vezes a gente não faz essa leitura. Então, olhar e ver, sim, como foi a nossa história até hoje, nos deixa com mais sentido, com mais prazer. A gente percebe que a gente fez aí alguma coisa, né? A gente cumpriu alguma coisa. A contemplação. Gente, contemplação é viver o momento. E o que eles faziam no campo de concentração? Desculpa aí, desculpa, Anderson. Eu fico saindo da frente da câmera, não pode. Desculpa, Anderson. O que eles faziam no campo de concentração? Olha que interessante, que ajudava muito. Observar coisas simples, muito simples. Eu me lembro deles chamando, alguém saiu lá fora, estava assim chuviscando muito devagar, e tinha uma poça de barro, que a gente olharia e falasse, nossa, que coisa horrível.
Pessoal, venham ver. Conforme a gota cai, vai formando círculo, círculo, círculo e círculo. Perceberam? É a gente encontrar sentido em coisas muito simples e, e viver cada momento e observar o que vai acontecendo naqueles momentos. Isso era muito rico, apesar de toda a tristeza, né? Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, essa dificuldade até em guardar uma foto de alguém, tudo era tirado. Então, se a gente olhar, nós temos muito, né? Então, talvez a gente não tenha o hábito de fazer essa contemplação dessas coisas pequenas, mas tão simples. O humor, apesar de toda a dificuldade, eles brincavam, eles riam, eles chamavam de sarau. Olha que chique. À noite eles tinham o sarau. Eu já disse, né? Mas só voltando. Que era um momento de muita brincadeira, de muita risada. Então, imagina o bem que isso não fazia para eles, né? Era tipo uma injeção de otimismo, de esperança, com aquelas brincadeiras muito simples que vinham do humor. E é isso, minha gente. É isso. Agora eu vou abrir para pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone, tá? Para me perguntar. Eu estou aqui. Ficou claro, gente? Ficou claro? Sim? Mas vocês estão muito quietinhos. Fala alguma coisa. Foi muito bom, Bernadette. Gostei muito, né? Porque eu também li o livro que você também indicou, né? Você fez uma palestra aqui americana da Edith Quem Eger, né? está Edith, falando? é Angelina. Angelina, não estou vendo você. Aqui, Agora eu vi, agora eu vi. Ah, você está lendo o livro da Edith? eu já li os dois que você indicou. É maravilhoso, é É maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. E foi muito bom. E eu já tinha lido alguma coisa sobre Viktor Frankl também, né? Foi muito bom, Uhum. foi Ah, maravilhoso. Parabéns, viu? obrigada, obrigada. Gratidão aí pelo curso, pelo empenho, valeu a pena. Eu gostei Ah, muito. que bom, que bom. Oi, Bernadette. Lu, quem está falando? Cristina, Oi, Cristina. Tudo bem, linda? tudo bem? Você falou que ia falar o nome dos livros, você falou de um só. Ah, Fale do outro, por favor. eu vou Já falar falou. assim. Olha, Em Busca do Sentido Hum. é o primeiro livro dele. É esse livro que eu me baseei para passar toda essa parte do campo de concentração. Esse livro eu baixei na internet, ele tem em PDF. Tá. É só Uhum. baixar. E o primeiro livro que eu li, que é muito lindo também, A Presença Ignorada de Deus. É Ah, esse deve ser livro, muito interessante. A Presença Ignorada de Deus. É esse livro. Sabe, gente, eu acho que passou uma coisa importante. Viktor Frankl fala da importância da gente ter um espaço religioso para frequentar. Uma igreja, um templo. Por quê? Porque ele fala que são nesses espaços que eu vou encontrar instrumentos para me aproximar de Deus. Então, um rito, sabe?
uma música, um símbolo, me faz, de repente, ter essa corrente para eu chegar até Deus. Gostei muito disso também. Nunca tinha ouvido falar dessa importância das igrejas, dos templos, dos centros, né? Aquilo alimenta, de repente, um pouco a nossa fé. Nos faz ter ali palavras, ritos, símbolos, para a gente compreender um pouquinho melhor esse nosso Deus. Mais alguma coisa? É a Andréia que está falando. Oi, Andréia. Cadê você? Levanta a mãozinha aí, Andréia. Opa! Fala a verdade, Andréinha. Eu quero te agradecer. Quero te Ah, agradecer pela sua generosidade. Muito obrigada para você, a Cris, né, que nos proporcionou. E eu sou sua fã, né? Então eu só deixei uma mensagenzinha no chat, porque eu sou sua fã, então eu sou suspeita. Obrigada. obrigada. Beijo, Andréia, para você também. Muito obrigada. Mais alguma perguntinha, gente? Oi, Bernadette. Oi, Creuzinha. Quero parabenizá-la pela sua palestra, viu? Foi ótima. Muito Que bom, bom. viu? Eu posso contar uma historinha sua, Creuza? Posso? Uma historinha bonita. Bem bonita. A Creuza foi minha professora de yoga, professora voluntária. A Marta, que está aí, também foi aluna dela. A Creuza deu aula há muito tempo como voluntária, ali onde é a BID hoje em dia, né, Creuza? E aí a Creuza foi trabalhar no clube. E lá no clube ela foi minha professora, anos e anos. E aí, com a pandemia, o clube resolveu ficar só com um professor. E essa mulher maravilhosa, inclusive, disse: fica com o outro, porque eu já sou aposentada. Mas eu fiquei muito preocupada com a Creuza, porque eu falei: o que a Creuza vai fazer? E aí a gente foi tomar um café outro dia e ela me contou. Tudo a ver com a palestra, gente, tudo a ver com o sentido da vida. Ela me disse: Bernadette, eu continuo fazendo yoga e eu vou para Campinas toda semana cuidar do jardim do que, Cris? Como é que chama lá? A Fundação Eufrata. Da fundação lá onde ela estudou yoga. Percebe? Cuidar do jardim. Né? E está bem, está muito bem. Eu fiquei muito feliz. Mas eu sinto que isso é criatividade. E a gente descobrir alguma coisa além daquilo que todo mundo faz, né, Creuzinha? Temos que fazer sempre a conexão com a natureza, né? Creuza, eu não entendi. Temos que fazer sempre uma conexão com a natureza. Uma conexão com a natureza. Olha que lindo. Né, Anderson? O Anderson gosta também de jardim. Fala, Berna. Marga! Ai, que linda, amei, Berna. Amei muito, gratidão, muito gratidão pelo Obrigada, convite. Marga, muito obrigada. Você é muito boa nisso, viu? Você é muito boa nisso, tá bom? Obrigada. Obrigada. Viu? Muito obrigada, Marga. Amei sua presença aí. Eu é que agradeço, muito, gratidão. Obrigada, linda. Muito obrigada. Beijão.